Quem diria que teremos Inter de Milão e PSG decidindo a Champions League de 2025? Cara, se você ver a temporada do Liverpool, a temporada do Barcelona, o Real Madrid sempre galáctico, o Manchester City de Guardiola ou o Arsenal que aplicou um 3-0 contra o nosso querido próprio Real Madrid. Mas não, teremos PSG de Dembélé e a Inter de Milão, podemos dizer de Lautaro, Sommer, mas é claro, um coletivo todo. Isso mostra que o futebol é muito mais do que grandes estrelas, times brilhantes. O futebol é mais um jogo tático de 11 jogadores. O trabalho do Luiz Henrique é impecável no PSG, talvez um dos melhores PSG da história, talvez um dos melhores que eu vi jogar também. Um time letal, um time bem defensivamente, com peças não muito hypadas, que fazem excelente trabalho dentro de campo, e um goleiro está vendo uma das suas melhores fases, que é o Donnarumma. Do outro lado, o Inter de Milão muito consistente, um poderosíssimo contra-ataque, dois centroavantes fazedores de gol, brigadores, Thuram e Lautaro, e lá atrás um Sommer, né, meio subestimado, defendendo muito, uma defesa experiente, com alguns jogadores aí bem subestimados também, fazendo uma grande temporada, e outros meio de campo são jogadores que a gente aprendeu a admirar e que sempre entregam, né, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, por exemplo. Cara, eu acho que é a final mais justa da Champions League dos últimos anos. A gente viu muitas vezes o Real Madrid batendo em finais, muitas vezes meio na sorte, meio no pacto, como a gente gosta de brincar. A gente viu muitas vezes o Liverpool, né, eliminando alguns times que talvez mereciam mais do que o Liverpool naquele momento. A gente viu o próprio Manchester City também eliminando alguns times, claro, por conta do dinheiro, por causa da mentalidade do Guardiola. E assim, às vezes você via que outros times talvez merecessem mais chegar no final. E esse ano acho que estão premiando dois times que mereceram muito nesse playoffs. E cara, o jogaço, né? Barcelona 3, Inter de Milão 4, Inter de Milão só tem que pôr dois jogos, se abre 2-0, toma um empate, mas aí foi buscar com a Cherry também, muita polêmica tal ali, não acho que não foi falta, acho que foi do jogo. E aí o Fratesi, né, faz o gol do 4-3 num jogaço. Lamine Yamal, cara, que jogador extraordinário, né, mas acho que tem tudo esse time do Barcelona muito jovem com o Hans Flick para chegar longe na Champions League. Eu acho que não é o momento ainda, mas eu acho que é um time ainda que a gente vai ouvir falar muito nos próximos anos. Não sei se vai emplacar títulos, né, que às vezes bons times não conseguem criar dinastias, e às vezes times um pouco mais competitivos conseguem, né, como o caso do Real Madrid, por exemplo. E no caso do Arsenal, cara, eu gosto da vida por isso, né? Se o Arteta falou uma merda durante a semana, e de que o Liverpool foi campeão na alegria, na sorte, né? Sendo que o Liverpool tem mais pontos na 35ª rodada que o Arsenal tinha nas duas temporadas que ele perdeu, né? E se é para falar de sorte, o Liverpool, por exemplo, perdeu um título pro City dele e do Guardiola, onde ele era assistente de Guardiola, fazendo 97 pontos, seria campeão em todas as Premier Leagues, menos aquela. Então, assim, o cara tentar desmerecer o trabalho do Liverpool, né, dizer que foi sorte, mostra a ignorância e também a incompetência do seu trabalho. Tem uma taça em 6 anos aí também, e de um time que derreteu em vários momentos. E agora, mais uma pipocada do Arsenal, né? E se a gente for falar do trabalho do Arteta e de lesões, com todo respeito, o Ancelotti foi campeão com o time, com a zaga com o Nacho. O Nacho é um zagueiro limitadíssimo. Ele que foi o zagueiro do título, com o Lucas Vazquez na lateral direita. Né? Se a gente for falar de lesão, o Klopp levou o time ao Champions League com dois zagueiros da base. Né? Levou o time da má fase, conseguiu uma vitória no finalzinho e deixou esse time em quarto. Ganhou a Copa da Liga com um time só cheio de garotos. Então, o cara que quer ser vencedor do nível que o Arteta tem, ele tem um bom trabalho, ele tem que aprender também a achar o time dele. Porque o time dele tem problema com o centroavante desde o começo do ano, mesmo tendo os centroavantes. E aí, depois da lesão, curiosamente, ele bota o Merino de atacante e o time melhora, né? Então, eu diria até que o acaso melhorou o time dele. O time do Arsenal com o centroavante estava uma merda. Tava sofrendo ali com o Havertz achando gols, e depois que o Havertz machuca, o Merino entra, o time muda de figura. Acho que o time não venceria, por exemplo, o Real Madrid se estivesse jogando com o Havertz. Acho que o Merino deu uma outra visibilidade, coisa que o Arteta não estava vendo, né? Então, assim, quando o time dele perde o Saliba, o time cai de produção. Muita gente diz que perdeu a Premier League porque perdeu sua dupla de zaga titular. Com todo respeito, você não empata contra o último colocado em 2-2 porque você está sendo seu zagueiro titular, né? Você empata porque o seu time está derretendo mentalmente e você não está conseguindo lidar com aquilo. Então, o Arteta foi novamente dominado pelo Luiz Henrique. Do outro lado, a gente tinha um treinador capacitado, né, que às vezes perde, às vezes ganha, faz parte de futebol, mas não fica procurando desculpas, né? O Arteta, vamos ver se na próxima temporada ele tem um pouco mais de sorte, né? Que ele falou que o Liverpool teve essa temporada foi sorte, né? E o PSG, merecidíssimo, Dembélé também.
Eu só achei que o PSG deu um molezinho, já que o Dembélé ia entrar um minuto depois que o Dembélé entrou pra bater o pênalti, né? O Vitinha bateu. Então no estilo que ele bate, né, cara, mas para enquanto o Raya eu não acho o Raya um bom goleiro, tá? Mas na questão pênalti ele é um bom goleiro. E aí o Vitinha deu vacilo e o Raya aproveitou, né? E a gente vai ter uma final aí. Podemos ser um campeão inédito, né? Novamente em Munique, né? Como foi até falado na TNT, já tivemos Chelsea, por exemplo. Né? Foi quem que ele falou lá que foi campeão, né? Agora até esqueci. Chelsea, ele falou mais alguns times, o time que eu lembro foi o Chelsea mesmo que falou. Aí tivemos alguns campeões é bom, né? Tivemos alguns campeões inéditos, né? Em Munique, né? Aí agora o PSG vai ter essa oportunidade também, jogando lá, né? Contra a Inter, que vem buscando o tetracampeonato. O time já volta uma final, naquela final contra o City, acho que eles jogaram melhor também, deveriam ter ganho. O Lautaro perde uma chance clara ali dentro da área, e depois o Ederson nos últimos minutos faz 2 ou 3 defesas ali sensacionais e salvam a equipe, né? E do outro lado a gente tem um PSG que vem com tudo para buscar o título, tem um grande time do Luiz Henrique. A gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Mas é isso. Arsenal foi o caminho do Barcelona também. E dos 4, acho que os dois passam e o Barcelona cai de pé. O Arsenal caiu jogando um pouquinho abaixo o time. Principalmente em casa também. Se for falar de torcida, ficou devendo bastante, tá? Só aquele bandeirão vermelho lá, vergonha, né? Você pega os mosaicos que foram feitos de outros times de segunda divisão, as comparações da internet, tá escrachando e com razão. O time vai jogar uma semifinal de Liga dos Campeões, toma um gol com um minuto, a torcida morre, ainda a apresentação do início do jogo é uma merda. E se a gente for falar como o Liverpool caiu, como o próprio Aston Villa caiu, foi até de maneira muito mais digna, competindo, tentando alguma coisa. O Arsenal, mais uma choradeira aí, pelo menos de lesões, que, convenhamos, fazem parte do futebol, todo mundo tem. E é isso. Final entre Inter e PSG, vamos ver quem ganha. Acho que a Inter tem grande chance, mas o PSG é um time muito traiçoeiro. E se parar de perder um pouquinho de gols, pode ser até fatal. É isso, galera. Deixa o like, se inscreva no canal, segue nas redes sociais, diz aí o que você acha, se você gostou da final, se você acha que poderia ter passado o Barça, se não foi, se você concorda com as palavras do nosso arteto da sorte. E fala sorte, a nossa parceira Bet7K, link na descrição com bônus de até R$7.000 para você fazer suas apostas. Beleza, galera? Tamo junto.